estamos de volta aí com o quadro Direito da Gente. E hoje o nosso convidado é o advogado Rafael Campos. Boa noite, Rafael. O nosso tema é cheques e nota promissória. Rafael, o que acontece com a pessoa que apresenta cheque pré-datado antes da data indicada? Boa noite, Carla. Boa noite aos nossos queridos telespectadores da TV Campos de Minas. Carla, isso é uma questão muito interessante, porque o cheque, na verdade, é uma ordem de pagamento à vista. Então, a lei, no seu texto frio, ela não autoriza que se faça a pré-datação, vamos dizer assim, ou seja, que se coloque no cheque o bom para dia tal. No entanto, como isso é uma prática muito usual no dia a dia, a jurisprudência, que é aquilo que o Poder Judiciário diz da lei, aceita essa cláusula que é colocada no cheque, embora a lei em si não diga nada a respeito disso, ou até melhor dizendo, não autorize que se faça esse tipo de lançamento no cheque. Em função disso, esse cheque que é pré-datado, aquele cheque do bom para, ele pode ser apresentado à instituição bancária no momento em que ele é recebido, ainda que tenha a cláusula anotada lá, bom para. Quando isso acontece, ou seja, a pessoa que recebeu o cheque pré-datado apresenta o cheque antes da data do bom para, a instituição bancária, obviamente, vai processar aquele cheque, se não houver fundos, vai devolvê-lo indicando insuficiência de fundos, e essa devolução vai gerar uma série de transtornos para a pessoa que passou o cheque. Por conta disso, o Poder Judiciário como um todo, e até o STJ tem uma súmula nesse sentido, entende que a apresentação do cheque pela pessoa que recebeu ele com o bom para antes da data pode gerar dano moral em favor da pessoa que passou o cheque com a cláusula de bom para. Isso por quê? Porque aquele que recebeu o cheque, já sabendo que existia uma cláusula ali, que determinava um dia de apresentação daquele cheque, a partir do momento que ele não a respeita, ele está descumprindo os deveres de boa-fé que devem estar intrínsecos a qualquer relação negocial. Então, as pessoas que recebem cheques pré-datados têm que tomar muito cuidado, muito zelo para não apresentar esse cheque antes da data indicada, a fim de que não venha sofrer, eventualmente, um processo com pedido de danos morais. É uma cláusula, então, seria mais um acordo entre as partes. Exatamente. O bom para, na verdade, ele é uma forma, como eu disse, ele não tem previsão legal, mas ele é tão usual, ele é tão praticado nas relações negociais que precisou-se criar uma orientação, uma jurisprudência no nosso jargão, né, para que se desse validade a essa cláusula de boa-fé ou essa tomada de decisão de boa-fé entre aquele que emite o cheque e o que recebe o cheque, sabendo que tem uma data para fazer aquele desconto. Rafael, também tem uma prática muito comum no comércio local, que é a exigência que o cliente assine a nota promissória, né, como garantia do parcelamento da compra. Essa prática é lícita e quais são as consequências para o consumidor? Carla, essa também é uma outra prática muito comum, inclusive aqui em São João del Rei, acredito que os nossos telespectadores não vão ter dificuldade de identificá-la. O habitual é o quê? Você faz uma compra num determinado estabelecimento, você vai parcelar no carnezinho, né, que é uma possibilidade que os lojistas aqui fazem para facilitar as relações negociais com seus consumidores. E a partir disso, ao mesmo tempo que você recebe o carnê, você recebe também, para assinar e devolver à pessoa que está te vendendo, as notas promissórias referentes ou ao valor todo da compra ou ao valor de cada parcela, de cada prestação que foi feita. Essa prática, ela não é ilícita. A lei não proíbe que o comerciante faça esse tipo exija esse tipo de garantia, vamos dizer assim, daquele consumidor que quer parcelar sua compra. Então não há problema nenhum em fazer a emissão de notas promissórias em relação à compra que foi feita. O cuidado que o consumidor tem que ter é que, a partir do momento que ele assinou a nota promissória ela se constitui como um título executivo autônomo. Então, a princípio, o consumidor, depois que assinou a promissória lá, valor de R$100,
ele não vai ter direito, a princípio, a discutir a origem daquele crédito que foi gerado a partir do momento que houve a emissão da nota promissória. Então, se por uma eventualidade a nota promissória circular, o que quer dizer isso? O comerciante passar essa nota promissória para alguém, essa pessoa que recebeu, desde que esteja dotada de boa fé e tenha recebido aquele título sem qualquer outro interesse escuso, né, sem qualquer outro interesse que não seja mesmo o da boa fé das relações negociais, ela vai poder cobrar essa dívida do consumidor. E o consumidor não vai ter como opor a ela eventual motivo que tenha ensejado o não pagamento da prestação. Por exemplo, você comprou uma roupa, fez as promissórias. Nisso que fez as promissórias, você descobriu um defeito na roupa. E aí você entra numa briga com o lojista para tentar resolver aquele problema do defeito da roupa. Nesse meio tempo, sua nota promissória circulou e você vem sendo cobrado por uma terceira pessoa dizendo, olha, recebi aqui uma nota promissória sua e estou te cobrando. Você não vai poder apontar para esse terceiro, a princípio, a menos que ele não saiba ou que ele não esteja ciente disso, de que você não pagou aquela prestação, por exemplo, porque a roupa tinha um defeito. Então essa é a principal consequência, entre várias outras, né, mas a principal é essa. O consumidor, ele passa a dar um título, ele na verdade passa a figurar num título de crédito que é uma relação autônoma e que está na posse do comerciante. A grande dica que a gente dá para o consumidor que faz esse tipo de parcelamento e assina as notas promissórias, ainda que eu ache difícil na hora de fazer essa prática o lojista ou quem quer que seja aceitar esse tipo de situação, é colocar, se observar bem na nota promissória, vai estar assim, pague por essa nota promissória ou a sua ordem. Na verdade, o consumidor, para se precaver, para não permitir que aquele título circule, ou seja, que ele saia da mão do comerciante, ele deveria riscar a sua ordem e colocar escrito em cima, não a sua ordem. Que legalmente essa é uma cláusula que se põe no título de crédito da nota promissória para impedir que ela venha circular e que aconteça esse tipo de situação, de um terceiro receber a nota promissória e querer cobrar aquele consumidor. Bacana. Rafael, muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço. E o nosso quadro Conversa Franca vai ficando por aqui. Voltamos aos estúdios do Jornal Regional.